O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. O que muda para o agronegócio com a presença do novo ministro da Corte no STF, Cristiano Zanin, e com a nova indicação dos atuais 11 ministros, 7 foram apontados pelo PT. Assunto para a nossa comentarista de agronegócio, Kellen Severo. Cristiano Zanin é o futuro ministro do Supremo Tribunal Federal. O ex-advogado do presidente Lula e indicado dele foi aprovado na sabatina do Senado e vai assumir o posto a partir do segundo semestre na Corte. Atualmente, dos 11 ministros que compõem o STF, 7 foram indicados pelo PT. As exceções são Alexandre de Moraes, indicado por Michel Temer, Gilmar Mendes, indicado por Fernando Henrique, e André Mendonça e Nunes Marques, indicados por Jair Bolsonaro. Há no STF vários temas que impactam a pauta do agronegócio. E o que muda com a chegada de Zanin? Um dos temas mais importantes para o agronegócio brasileiro neste ano é o Marco Temporal das Terras Indígenas, com julgamento previsto para ser retomado em até 90 dias na Corte. É esperado que Zanin vote. Perguntado sobre o tema, ele respondeu. Em tese, a nossa Constituição prevê tanto, de um lado, o direito à propriedade como garantia fundamental e também prevê o direito dos povos originários. Então, tanto a atividade legislativa como o eventual julgamento deverá sopesar esses valores, acredito eu, e chegar numa forma de conciliar esses valores. A afirmação não dá pistas de como ele deverá votar, mas 3 fontes distintas com as quais eu conversei leram como bom sinal ele mencionar o direito de propriedade na resposta dada. Uma delas me disse que Zanin parece ter simpatia por pautas que exigem segurança jurídica, dado que ele teve atuação junto à iniciativa privada e ao setor produtivo. Um outro viu uma sinalização boa ao ter sido mencionado o direito de propriedade na resposta ao Senado. Sendo assim, há uma expectativa de que ele possa se posicionar a favor do agro em alguns casos dentro da Corte. O terceiro me disse, ele tem uma postura que tende a ser mais favorável ao setor privado e por isso foi aprovado com tanta facilidade no Senado. No entanto, acho bem prematuro de imediato concluir que no caso do marco temporal, ele poderia, Zanin, já votar a favor do agro. Eu concordo com a opinião do Adriano Laureno. Ele é gerente de análise política e econômica da Prospectiva. E ele me disse que projeta um voto de Zanin semelhante ao de Alexandre de Moraes, no caso do marco temporal, que defendeu a indenização aos agricultores e o fim do marco. Pois é. Estão no Supremo Tribunal não só o marco temporal das terras indígenas, mas também temas de alta importância para o agro, como, por exemplo, a Ferrogrão, se não se resolver no Centro de Soluções de Litígios do STF, defensivos agrícolas, pulverização aérea e frete rodoviário, só para citar alguns exemplos dos temas regulatórios que impactam o setor diretamente na sua rotina. Ricardo Lewandowski, que deixou o posto de ministro para se aposentar, ele também havia sido indicado pelo PT e também havia atuado na área criminal, assim como Zanin. Ou seja, há similaridades entre eles. Pode ter uma similaridade de pensamento? Essa alteração não muda o perfil da Corte com a chegada do Zanin, é o que me explicou o vice-presidente da Arco Advice, o Cristiano Noronha. O agro sabe a importância que tem os temas na pauta do STF e por isso não é demais torcer para que, ideologias à parte, a Corte cumpra o papel de zelar pela Constituição. Para o Jornal da Manhã, Kellen Severo.